Opa, tudo bom? Eu vou falar hoje sobre a soberania de Deus e sobre o domínio próprio. O que acontece? Há uma grande confusão em relação a essas duas coisas. A soberania de Deus, o poder de Deus e o domínio próprio. O que acontece? Deus, ele é soberano, ele tem todo o poder, ele controla todas as coisas, porém, tem algumas coisas que Deus não controla, como, por exemplo, a vontade do homem. Não é Deus quem controla a vontade do homem. A vontade do homem, Deus deu esse poder para o homem de se dominar. É o homem quem tem poder de ter o domínio próprio. Não é Deus quem domina a vontade do homem. O homem tem a sua vontade própria e essa vontade própria cabe a cada ser dominar. Não é Deus quem controla a vontade do homem, mas sim cada ser, cada homem, cada ser humano é quem controla a sua própria vontade. Porque o homem, ele não foi feito para ser dominado, ele foi feito para dominar. E quando o homem não segue esse princípio, ele passa a ser controlado pela sua própria vontade. Então, quando o homem não controla a sua própria vontade, ele está sujeito a fazer a vontade de outro. No caso, podemos citar o exemplo de Caim, né? Quando Deus fala para Caim, Caim, por que descaíste o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O pecado jaz à porta. A ti cumpre dominar. Então, está escrito que não cabe a Deus dominar a vontade do homem, nem o desejo do homem. Cabe ao homem dominar o seu próprio desejo, dominar as circunstâncias. O homem não foi feito para ser dominado pela circunstância, e sim dominar as circunstâncias. Então, quando acontece uma tragédia, uma desgraça, que o homem é responsável por isso, o que acontece? O homem tendo o domínio próprio, que foi dado por Deus, o domínio próprio, e cabe a ele dominar todas as coisas, cabe a ele dominar a sua própria vontade, dominar as circunstâncias, e ele não domina a sua vontade, ele faz a vontade do diabo, e a partir do momento que ele faz a vontade do diabo, ele se torna escravo do diabo. Porque Deus, ele não deu liberdade para o homem escolher se ele vai dominar a sua própria vontade ou se ele não vai dominar a sua própria vontade, como é ensinado nas religiões, que Deus deu a liberdade para Adão escolher se ele ia pecar ou não pecar, se ele ia fazer a vontade dele ou se ele ia fazer a vontade de Deus. Deus não deu essa liberdade para o homem. Deus deu o domínio próprio exatamente para ele fazer ao contrário, para ele não servir a sua própria vontade, para ele não servir a vontade de outro, mas sim servir a vontade de Deus. Foi assim que Deus fez. Deus não deu a liberdade para Adão escolher, não deu a liberdade para ele escolher se ele ia se dominar ou não se dominar. Deus deu o poder para que Adão dominasse a sua própria vontade, para que ele pudesse ter autoridade sobre a sua própria vida. Quando o homem segue a sua própria vontade e faz a vontade do diabo, ele se torna escravo do diabo, aí as desgraças acontecem. Porque se o homem não serve a sua própria vontade, se ele domina o seu desejo, se ele domina a sua vontade, ele não vai fazer a vontade do diabo e logo o diabo não vai ter poder nenhum. E as desgraças não vão acontecer e não vai ter ninguém para falar quando a desgraça acontecer, falar, isso é a vontade de Deus, isso aconteceu porque foi a vontade permissiva de Deus, Deus quis assim. Não vai ter essa desculpa do homem falar isso. Simplesmente se ele se dominar a sua própria vontade e fazer a vontade de Deus e não a própria vontade seguindo o desejo do diabo e fazer a vontade do diabo, obedecendo ao diabo, se tornando escravo do diabo. E é por isso que todas essas desgraças acontecem, quando o homem não se domina e faz a sua própria vontade. Ok? Agradeço a quem está vendo meu vídeo. Eu vou melhorar um pouquinho esse vídeo aí, porque esse vídeo o entendimento veio agora no meu coração e eu resolvi fazer esse vídeo, porque senão o entendimento, se você não registrar, ele acaba se perdendo. Ok? Muito obrigado aí para quem assistiu meu vídeo.